As grandes potências mundiais se encaram em todos os campos possíveis, como o econômico, tecnológico e o militar, para mostrarem seu poder e influência. E o espaço sideral também é alvo de disputa entre países que estão bem fincados aqui na Terra. A corrida espacial parecia ter acabado há décadas, mas recentemente a China trouxe essa disputa de volta aos holofotes e está pronta para conquistar o espaço. Para isso, o gigante asiático está disposto a superar o governo dos Estados Unidos e até mesmo a SpaceX de Elon Musk nessa corrida. E agora você vai descobrir como o país pretende fazer isso. Conquistar o espaço por um longo período pareceu à humanidade algo impossível. Como nós, meros mortais, alcançaremos o que está acima das nuvens e chegaremos à Lua, se não sabemos voar? Mas na segunda metade do século passado, esse ideal distante para a humanidade até ali se tornou palpável. A humanidade deixou de se limitar ao planeta Terra e está desde então explorando a vastidão do universo, desde o primeiro animal no espaço, passando pelo primeiro homem até chegar à conquista da Lua. Todos esses eventos se deram no contexto da Guerra Fria, durante a acirrada corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Apesar de o mundo viver sob constante medo do estourar de um conflito nuclear naquela época, é inegável que o mesmo período, com duas superpotências lutando arduamente pelo controle do mundo e do espaço, gerou um grande salto inovador e tecnológico para toda a humanidade. A Guerra Fria já acabou há 3 décadas, mas o espaço ainda é alvo de acirramentos políticos. A Rússia ainda detém um bom programa espacial, mas são os Estados Unidos que neste século reafirmaram ao mundo a conquista do que está fora da Terra. E isso veio não só do governo americano, mas também de suas empresas privadas, como a SpaceX. Atualmente, além da volta da corrida espacial, dessa vez protagonizada por Estados Unidos e China, também existe o desejo de companhias privadas de conquistarem o espaço, o que é um claro objetivo de Elon Musk. E esse objetivo corre o risco de não ser alcançado, já que a China busca prejudicar uma grande empresa do homem mais rico do mundo. E isso pode afetar até você, como veremos ao longo do vídeo. E não apenas isso, a potência asiática também pode ter planos de fincar sua bandeira na Lua e conquistar Marte. Mas toda essa corrida entre as duas maiores economias do mundo, e vira e mexe, se estranham no campo da diplomacia e do comércio, não começou agora. Ela data de anos atrás, mais especificamente 2011, quando os Estados Unidos tomaram uma decisão controversa e que hoje é vista como um tiro no pé. O país norte-americano baniu a China da Estação Espacial Internacional, que é multinacional, formada por outros países, além dos Estados Unidos, como Canadá, Rússia, Japão e outros 15 países. O mundo passou de uma corrida espacial em que cada país buscava superar o outro, para um espaço compartilhado entre esses mesmos países. Uma situação que durante o início da conquista espacial era totalmente fora de cogitação. Na prática, a China nunca tinha participado ativamente da Estação Internacional, mas também não existiam proibições que a impedissem até 2011. E qual o motivo para a exclusão de um país tão relevante quanto a China? É simples, justamente por ele ser relevante. Os Estados Unidos alegaram que a presença chinesa na Estação Espacial Internacional comprometia a segurança nacional americana. Para eles, parecia uma má ideia trabalhar junto da China nesse setor, já que o país é constantemente acusado de roubo de propriedade intelectual, quebra de patentes e engenharia reversa. E qual foi a resposta chinesa para isso? Essa também foi simples. A China construiu sua própria estação espacial. Os 3 módulos que constituem a Estação Espacial Chinesa, chamada de Tiangong, foram construídos ao longo da última década, e a inauguração da estação aconteceu em abril do ano passado, 2021. Mas a inauguração dos módulos espaciais era só uma parte importante do programa espacial chinês. A China inicialmente não foi convidada a se juntar à Estação Internacional durante sua fundação, no fim do século passado, porque os países membros não acreditavam que o gigante asiático teria muito o que contribuir para essa empreitada. Apesar disso, em 2003, ela se tornou o primeiro país, depois dos Estados Unidos e da Rússia, obviamente, a levar um astronauta ao espaço. Era o início de um ambicioso projeto da conquista espacial chinesa, que ainda está longe de chegar ao seu ápice. Em 2019, o país se tornou o primeiro do mundo a aterrissar uma nave espacial do lado oculto da Lua. Sim, aquele mesmo que sempre foi envolto em mistérios e teorias, muitas vezes bem viajadas.
Desde 2018, a China foi o país que mais enviou foguetes ao espaço, superando com certa folga os dois países que protagonizaram a primeira corrida espacial, Estados Unidos e Rússia. Diante desse avanço chinês, o então vice-presidente americano Mike Pence declarou que o país estava passando pela segunda corrida espacial, como nos anos 60, só que contra a China, mas com uma grande diferença. Dessa vez, o nível é muito mais alto. Por ano, é estimado que a China gaste 8 bilhões de dólares com seu programa espacial, mais do que o dobro da Rússia, mas ainda atrás dos Estados Unidos, que gastam impressionantes 47 bilhões de dólares. A China, sendo uma ditadura de um só partido, conta com uma vantagem para seu programa. Os objetivos não mudam, por mais longos que sejam. Afinal, quem vai interromper os planos de um governo que não tem nada para acabar? Nos Estados Unidos, isso não ocorre. O ex-presidente Barack Obama afirmou enfaticamente que não havia mais necessidade de um americano ir à Lua. Por outro lado, seu sucessor, Donald Trump, afirmava que o país deveria voltar à Lua o quanto antes, pois ela era uma parada no percurso para Marte. Marte é o sonho de todos nessa corrida, inclusive de Elon Musk, por mais que a China esteja tentando destruir alguns dos sonhos de Musk, como logo veremos. Os objetivos chineses são ousados. O gigante asiático planeja para 2036 a construção e estabelecimento de uma base do homem permanente na Lua. O motivo para esse projeto é que a China pode acreditar que a Lua se tornará, num futuro não tão distante, uma estação de reabastecimento para naves espaciais de vários países que queiram fazer trajetos mais longos, exatamente como o ex-presidente Trump acredita. Mas nem tudo está perdido para os americanos. Aliás, nada está, já que agora a NASA não está mais sozinha nessa. A Agência Espacial Americana está cooperando ativamente com empresas privadas para missões espaciais. E a SpaceX de Elon Musk é a que mais se destaca nesse sentido, já que ganhou uma licitação para construir um foguete e levar astronautas americanos a serviço da NASA. Dessa forma, existe uma integração americana na corrida espacial, com o dinheiro do governo e a fortuna dos bilionários para impulsionar o programa de missões americano. E falando em uma empresa de Elon Musk, uma outra companhia espacial do bilionário também vive atraindo o foco do público. Eu estou falando da Starlink. Com satélites de baixa órbita, nem tão distante da gente, essa outra empreitada de Musk promete uma internet ultraveloz a um custo baixo, no futuro em todo o planeta. Bom, para a China esse discurso não importa. Comandantes das Forças Armadas do país consideram que a Starlink é uma ameaça para sua segurança nacional. E essa é uma ameaça bastante séria para eles e que, se necessário, eles podem até apelar para o uso de força militar para combater a suposta ameaça da Starlink. Tanto que cientistas do exército chinês pediram que o governo trabalhe no desenvolvimento de uma arma capaz de destruir os equipamentos, pois entendem que os satélites são uma ameaça ao aparato de defesa do país. Mas os chineses também devem estudar mais a fundo a Starlink do ponto de vista militar. Mas como exatamente? Eles acreditam que satélites Starlink ameaçam a China. Para eles, a constelação de satélites da empresa americana pode ser usada para rastrear mísseis hipersônicos, além de tornar a transmissão de dados de drones e jatos americanos muito mais veloz. Além disso, os equipamentos da Starlink poderiam ser usados para se chocar propositalmente com os satélites chineses. Para minimizar isso, a China quer, de alguma forma, desativar funcionalidades dos satélites, mesmo que isso afete a conhecida velocidade da internet da Starlink, que é o chamariz do equipamento. No ano passado, a China enviou uma reclamação para a ONU sobre 2 manobras de emergência feitas pela Estação Espacial Chinesa para escapar de choques com a constelação de satélites. Mas a China pode atacar os satélites de Elon Musk? Segundo o Departamento de Defesa americano, o país mais populoso do mundo já dispõe de tecnologias para destruir os satélites, como lasers que inutilizam os sensores e a rede do equipamento. Além dessas reclamações, a China tenta avançar para competir com a empresa de Elon Musk, ao lançar a própria rede de satélites para a internet de alta velocidade. A empresa se chama Starnet e também tem como objetivo fornecer acesso global à internet, mesmo em regiões isoladas. A China está disposta a se consolidar no espaço. Existem rumores, inclusive, do país estar planejando a construção de uma espaçonave com 10 vezes o tamanho de uma das espaçonaves da Estação Espacial Internacional, com quase 100 metros de comprimento, além de custar 4 bilhões de dólares para manter. Não parece que a China considera isso uma alta quantia. Para um país que praticamente iniciou seu programa espacial nesse século,
Os resultados apresentados até aqui são impressionantes e não deixa de ser irônico notar como a exclusão da China da Estação Espacial Internacional impulsionou ainda mais a expansão espacial chinesa. No século passado, americanos e russos protagonizaram essa corrida, objetivo a objetivo, onde os Estados Unidos saíram com a vitória ao levar o homem à Lua. Mas a maior economia do mundo e a grande potência espacial é capaz de repetir o feito e ganhar a segunda corrida espacial, que para o próprio ex-vice-presidente Mike Pence é ainda mais difícil. Quem vai manter uma base permanente na Lua? E Marte? Estados Unidos, China e inclusive Elon Musk enxergam o planeta vermelho como o grande objetivo final. Mas algo que a própria corrida espacial da Guerra Fria ensinou foi que os países envolvidos, por mais rivais que sejam, ainda podem cooperar nesse âmbito. Em 1975, ainda com grandes tensões entre os dois países, Estados Unidos e União Soviética realizaram missões conjuntas. Porque agora os Estados Unidos e a China, junto com os países europeus e a Rússia, não podem fazer o mesmo? Até mesmo Elon Musk pode entrar nessa cooperação global. O espaço sideral está aí para ser conquistado. E quem sabe, pode muito bem ser conquistado por todos os países, e não apenas um. Pode muito bem ser todos. E se você quiser descobrir como eu criei um negócio produzindo vídeos e como você também pode fazer o mesmo, independente da sua idade ou ocupação, basta conferir uma aula gratuita que eu liberei. Para assisti-la, acesse o primeiro link da descrição. Elon Musk tem seus olhos para o espaço, mas também para a Terra, tanto que o bilionário traçou um grande objetivo: acabar com o trânsito em todo o mundo rapidamente. Quer saber como ele pretende fazer isso? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!